Vamos aqui agora no terceiro A com os alunos de informática da Escola Walter Nunes de Alencar, filosofar um pouquinho em poesia, em literatura de cordel, né? E aqui nós vamos pedir as vozes, apoio das vozes de Rian e Sara. Isso, Rian e Sara. Pronto, daqui a pouco. Aí então nós vamos agora começar recitando a poesia, começando com o movimento feminista. Vai lá. O movimento feminista, em sua pluralidade, faz a definição da vida em sociedade, onde as questões pessoais são também as sociais com a mesma dignidade. O feminismo tem feito uma grande revolução entre o público e o pessoal, estreitando a relação, fazendo que a família faça parte dessa trilha sem que haja divisão. O mundo está dividido quanto ao relacionamento em partes ou dimensões. Ambas aqui eu comento, uma parte é real, a outra é virtual, a mais forte do momento. A integração das pessoas está em crise extrema, onde as redes sociais só agravam o problema. Precisa algo ser feito para se encontrar um jeito e resolver este dilema. Pronto. Aqui você vai ter questão do movimento feminista, que gera de alguma forma revolução, gera uma sociedade, né? Uma sociedade que tem assim essa experiência de vivenciar a liberdade, quebra de tabus, de paradigmas, né? Esse feminismo que tem feito revoluções, são discussões que têm feito revoluções no modo de crer, de pensar, de uma sociedade falso-moralista. Eu digo assim, porque o que a gente tem escutado aí nas mídias é uma briga, uma guerra santa a partir de fake news, de um discurso, sabe, falso, em torno de uma ideia de uma moral cristã distorcida, deturpada, que não contribui com nada na formação da fé do cristão, do ser humano, da pessoa. Então o Brasil, sobretudo hoje, com esses embates políticos aí, a gente tem presenciado muitas bobagens, né, nas redes sociais, onde se falam de sombras, de fakes, de mentiras, de ilusões, de fantasia. E tem muita gente acreditando, porque são pessoas às vezes alienadas, que acreditam nessas bobagens. Vamos continuar filosofando aqui nas poesias e a gente vai discutindo, tá bom? As mulheres na política ainda estão muito aquém. É fator discriminatório que elas podem ir além da subrepresentação, atingindo a proporção, e não tem para ninguém. E assim, na tentativa deste quadro reverter, tem as implementações de leis para assim poder continuar avançando e a mulher conquistando seu espaço no poder. Isso. A mulher precisa de iniciativas de governo, políticas, também para conseguir reverter esse quadro ainda de uma subpresença, uma subrepresentação na política. E só a política pode salvar, né, essa realidade ainda muito aquém da realidade que as mulheres merecem de participar na política. O analfabetismo político não sabe que a inflação tem a ver com o descanso da má administração. Descaso da má administração. Não é uma pessoa crítica, por destacar a política, é passivo e sem ação. O analfabeto político nunca é politizado, não sabe o preço do pão e está sempre alienado. Se sentindo incapaz, não sabe correr atrás do seu sonho encantado. O cidadão de verdade tem consciência política, sai da zona de conforto como uma pessoa crítica, quebra as correntes do medo, é forte como rochedo, pensa de forma analítica. O critério da verdade é o sol e a razão, que nos permitem enxergar o bem em contemplação. O justo assim, portanto, tomado pelo espanto, na luz fora da prisão. Olha, portanto, aqui nós temos a ideia do analfabetismo político, que é um dos grandes males da nossa sociedade, né?
pior do que o analfabeto que não sabia ler e escrever, é o analfabeto político, que é o analfabeto funcional. A pessoa tem até faculdade, mas quando o assunto é política, ele diz logo, eu não gosto de política. Aí diz logo, são tudo corruptos. Aí relaciona política, ciência do bem, com políticos corruptos, que já chegam lá corrompidos, porque essa questão de honestidade, caráter, ética, está muito relacionado a uma educação de base, a um princípio moral do sujeito, tá? Então a pessoa já chega no mundo da política lá para exercer seus cargos com más intenções, porque às vezes nós, eleitores, também nos corrompemos, vendemos nossos votos, votamos a troca de favores, somos coniventes às corrupções que existem na política do Brasil. E aí, quando vamos querer lutar por uma administração mais transparente, a gente acaba sendo, de alguma forma, também parte desse da corrupção, né? da má administração que existe e assim por diante. Portanto, o cidadão de verdade tem consciência política, tá? Ele é crítico, ele vive aí iluminado pelo sol da razão, né? Olha lá. Em seu mito da caverna, Platão narra a trajetória do prisioneiro insatisfeito que não lhe sai da memória, por este representar quem deve se libertar e contemplar a vitória. Ao romper as correntes, sente também compaixão por outros prisioneiros presos na escuridão, porém ao retornar para este libertar, vem logo a decepção. Logo é desacreditado, passando por xingamento, também tido como louco pelo seu conhecimento. Infelizmente ele é morto, gerando um desconforto e maior descontentamento. Foi pelo conhecimento e por amor ao saber que o filósofo morre sem mesmo se maldizer. Rompendo o preconceito, por amor ao conceito, ele preferiu morrer. Quem foi esse filósofo que morreu em nome do conhecimento, em nome da verdade? Aquele filósofo que saiu da caverna, das trevas, das sombras, das fantasias ali, e saiu. E aí ele quis voltar, porque isso é uma atitude política. Quando você tem compaixão de quem está preso, acorrentados na ignorância, e você quer libertá-lo. Quem é esse filósofo que sai, que entra, que volta para a caverna para libertar aqueles que ficaram lá presos? Quem? Vocês sabem? Platão. Não, Sócrates. Sócrates, de fato, ele morreu, ele foi morto, condenado a beber o veneno. O veneno que era uma prática lá dos gregos de condenar as pessoas à morte, dando esse veneno. Era o nome de cicuta, né? Mas o Sócrates morreu tranquilamente, não fugiu, porque podia ter fugido também. Ele não fugiu, ele preferiu morrer. Assim como outros grandes líderes também que não têm medo da morte, quando estão lutando pela verdade, pela justiça, né, por liberdade. A exemplo de Cristo, né? Viu? Então, precisamos romper as correntes, né? Deixa eu só ler isso aqui, que aqui eu fiz para os nossos alunos, de modo geral, né? O aluno que aprende refletindo, valoriza sua escola e professor, ama a vida e do bem é defensor, por seus sonhos segue firme e obstinado. Pela arte e por leitura é fascinado, é capaz de refletir e ter ação. Pensar antes de agir com emoção, jamais foge do que lhe desafia. Em defesa do ensino da filosofia, vou seguindo defendendo a educação. Né? Isso aqui eu fiz para um outro momento, mas tem a ver também com o conhecimento, com a educação, enfim, com esse ambiente sagrado, santo, com esse santuário do amor ao saber. Pronto, o que é a escola? É um santuário do amor ao saber. Que aqui a gente faz coisas boas em termos de crescer, evoluir, aprender, desaprender, encantar-se, desencantar-se,
e assim por diante. É um processo. Né? Para explicar suas ideias, falar. Para explicar suas ideias, Platão faz analogia escrevendo em metáforas aqui nesta alegoria. Usa de sombra e correntes, fogo e sol são os agentes do bem e da sabedoria. O que é que emite luz? O que é que emite a luz mais forte aqui? O que é mais original? O fogo ou o sol? O que é mais para Platão que representa o conhecimento? O fogo ou o sol? Diga lá. O fogo. Quem faz o fogo? O homem faz o fogo. Quem faz o sol? Quem fez o sol? O homem? O sol, portanto, está lá. Até mesmo, talvez, antes da terra. Ou, não sei, é uma incógnita, né? De saber quem veio primeiro. Mas, o fato é que, para Platão, o sol é o astro rei que emite a luz do saber e conhecimento. O fogo, assim como a fogueira, na fogueira de Platão, é aquele que emite a sombra dentro da caverna. Portanto, o fogo acaba sendo um símbolo de paixão, de sentimento, né? Que nos engana até, tá? Portanto, já leu ali, né? As ideias de Platão. Não, foi falar. As ideias de Platão, em seu mito da caverna, nos mostram duas realidades, uma breve e outra eterna. A mais breve e sensível, a outra é inteligível, a razão que nos compete. Platão aborda o tema do conhecimento humano e suas implicações em nosso cotidiano. Refletir é necessário, não pensar é o contrário, faz da vida um engano. Pronto. Uma vida não refletida, completa aí, não vale a pena ser vivida. Portanto, quem disse isso foi o grande filósofo sábio, Sócrates. Vale a pena viver refletindo, né? Aqui, ó, eu falei antes, a gente falou antes na poesia, que existem dois mundos aqui, esse mundo real aqui, o virtual e o real. Às vezes nós estamos próximos e distantes ao mesmo tempo. Vivemos próximos, sem tempo de nos relacionar afetivamente com aquelas pessoas da família, dos amigos, porque estamos na rede, estamos online, estamos virtualmente navegando e realmente se perdendo da relação afetuosa com as pessoas que amamos. Portanto, perceba que o mito da caverna, ele nunca foi tão atual como hoje, onde as pessoas vivem fazendo selfies, editando suas imagens, editando, cortando, fazendo de suas imagens algo ilusório, perfeito, mas que cheio de edições para postar e dizer como eu sou bonito, como eu sou linda. E assim as pessoas vivem sofrendo na ilusão de que até uns vivem angustiados. Puxa, como é que fulano é tão lindo e eu sou tão feio? Como é que eu consigo chegar a ser tão lindo como fulano? A pessoa fez uns arranjos para ficar tão bonito. Então, é uma sombra, é uma ilusão ou não é? Isso é a caverna de Platão, ambulante. Aí, nós somos essa caverna, tá bom? Então, não pense que você aqui, estudando a caverna de Platão, está estudando sobre a pré-história, o homem da caverna lá, da pedra lascada. Não, é a caverna hoje, moderna, né? Tá bom? Vamos lá. Então, essa aqui também é só uma outra parte, eu acho que eu já li com vocês. Mas vamos para cá, para essa outra estrofe. Vai lá. A democracia hoje tem na comunicação uma forte aliada, porém há deformação na informação das mídias por uma gente maligna que pratica enganação. A informação mentirosa, distorcida e desformada tem um efeito danoso para a nossa pátria amada. Por isso tenha cuidado, se mantenha informado e muito bem orientado. É necessário. A democracia
hoje, e também no tempo de Platão, ele já fez uma grande crítica. Por quê? Sócrates foi morto, condenado por corromper a juventude, por levar a juventude a negar a crença nos deuses e a questionar sobre os valores políticos, religiosos da época até. E o Sócrates foi morto por uma decisão da maioria na Assembleia. Foi a maioria que decidiu a morte de Sócrates. E aí Platão vai dizer: como é possível a democracia ser justa, uma vez que a maioria decide pela morte de um justo? Ele vai dizer: nem sempre a maioria está com a razão, né? Assim também lá na Bíblia você vai ver, na condenação de Jesus, onde o imperador disse assim, lá o general disse que tinha que soltar um preso, né? Ou Barrabás ou Jesus. Então vai soltar um. Solta quem? Aí todo mundo solta Barrabás, né? Barrabás. Então a maioria grita pela morte do justo. A democracia é isso, infelizmente. A liberdade de expressão, tudo bem, muito bom, é necessário, mas essa maioria pode estar sendo alienada, pode estar sendo intimidada, pode estar sendo corrompida no seu direito, na sua livre escolha, na sua capacidade crítica. Ela pode estar sendo, portanto, alienada em seus cercadinhos, de forma que estão sendo agrilhoadas, presas e como marionete na mão do poder, né? É preciso ter cuidado. Pela democracia, nós vivenciamos no Brasil pessoas sendo eleitas com milhões de votos, deputados sendo eleitos com milhões de votos, porque o deputado pode ser eleito com 100 mil votos, mas aí tira 1 milhão e tantos votos, só porque o cara está lá na internet, é digital influencer, defendendo algumas coisas assim da época, defendendo algumas práticas morais religiosas que agradam aquele grupo lá religioso, que tem um fundamentalismo que às vezes não condiz com a teologia libertadora cristã de pregar, de defender a justiça social, a igualdade, liberdade, de oportunidade, de direitos. Aí está lá o cara tal, defendendo tal, um valor religioso. Mas enfim, são os deputados que nós temos lá que vão assinar as leis, que vão fazer leis para o Brasil andar para frente. Então, que mundo nós estamos? Mas é assim mesmo, é democracia. Vamos lá, bola para frente, né? E assim por diante. E as pessoas são influenciadas a votar à custa de fake news, de mentira. Esse negócio dividiu o Brasil em guerra santa, de pessoas que é do satanismo e a outra que é de maçonaria. Aí fica essa briga besta. Porque o que é satanismo para mim? O que é satanismo para mim? É pessoas morrerem de fome por questões de injustiça política. Isso é satanismo. Pessoas que não têm direito a um trabalho, dignidade de vida, não têm liberdade, morrem de fome. Porque você vai ver no Brasil que aí milhões de famílias até hoje não comeram nada. Isso é satanismo. Por quê? Pessoas ricas, ambiciosas, né? Ambiciosas, pessoas egoístas, detêm no poder, detêm em suas mãos a riqueza do Brasil, enquanto que a maioria estão aí passando fome. E aí sim, isso é satanismo. Bando de satanás que estão aí provocando a morte de muita gente inocente. Portanto, maçonaria é uma espécie de uma filosofia de vida, não é bem uma religião, mas é tipo um grupo de pessoas que são tidas como secretas, né?
que tem lá suas reuniões, que tem lá seus encontros, aparentemente um tanto secreto, né? E que alguns fazem assim várias, e que alguns veem a maçonaria de forma muito preconceituosa, porque a maçonaria não é lá essas coisas, como que diz assim, do cão, do diabo, não, as pessoas satanizam tudo hoje, né? Mas a maçonaria, ela a igreja, a relação da igreja com a maçonaria, ela é muito antiga, né? Porque se você for estudar um pouco a origem como se deu a maçonaria, ela é muito antiga, ela é do século da Idade Média, por aí assim, né? E foi formada por pessoas de grande influência na sociedade, de decisões políticas e também com participação de pessoas religiosas. Tem algumas pessoas, padres e pastores, que participam também da maçonaria. Isso não é proibido. Só que existe também uma ideia de que a maçonaria persegue os religiosos, que a maçonaria é contra a religião e de que a religião briga contra a maçonaria. Só que isso são informações mal editadas, elaboradas aí, só para confundir a mente das pessoas. Portanto, daquilo que as pessoas não conhecem, elas têm o quê? Medo. E o que é que acontece? Existe aí uma indústria de pessoas, uma indústria de mídia que querem colocar uma nuvem negra na mente das pessoas para que elas tenham medo daquilo que não é perigoso. Então, o que não é perigoso, elas tornam como algo satanismo, como que pode prejudicar a fé, prejudicar a moral, os bons costumes da família, da sociedade. Portanto, é preciso ter muito cuidado, viu? Porque maçonaria, Seishonoye, essa questão de nova era, e essa coisa do... também tem vários grupos aí que não são tão secretos, mas que se reúnem, tem lá seus encontros, né? Tem também a Rotary, os Rotaries, os Rotarianos, Rotary Club, né? Então, maçonaria, Rotary Club, são pessoas que se reúnem com grande influência para decidir influenciar a vida da sociedade. Não é nada do mal, viu? Não é mal. Se você quiser conhecer, conheça a parte. E existem muitos vídeos aí detonando com a maçonaria. Muitos vídeos de pessoas dizendo que a maçonaria é coisa do diabo. Porque lá dizem que não pode entrar nem a mulher não pode entrar lá, não pode saber, não pode conhecer. Bom, isso faz parte de uma época, gente. Isso faz parte de uma época. Claro, a maçonaria pode ser muito rígida e talvez machista e restringir a participação de mulheres em seu grupo, mas isso não faz dela um grupo de satanismo, né? As pessoas têm seus direitos de se reunir da maneira como elas querem. Vejam como isso... Conheça, por favor, que é melhor. Eu não saberia dizer assim com propriedade, eu até peço desculpa, mas a gente depois pode pesquisar sobre isso aí, tá bom? Na Covid-19, a mídia profissional teve papel importante no consórcio nacional, combatendo as distorções acerca das informações do processo vacinal. A prestação de serviço de um jornalismo sério e ético e transparente, sem sofisma e sem mistério. É justo e profissional, é responsável e racional, tem lógica e critério. Em meio à escuridão, no fundo de uma caverna, tem homens acorrentados, do pescoço até as pernas, olhando as sombras passarem, sem sequer questionarem os asmos que os governam. Usamos aqueles poderosos que os governam, mas que estão também presos em suas ideologias. Portanto, no período da Covid-19, você viu aí a importância da mídia séria, responsável, ética, que trouxe para nós as informações mais próximas, mais fiel da realidade com relação ao número de mortos que tinha no Brasil todo dia.
porque havia aí uma ameaça de subnotificação do número de mortos por parte de setores do governo, para que as pessoas tivessem a ilusão de que a pandemia não é algo tão sério e de que podiam ir para as ruas, podiam trabalhar, podiam não usar máscara, que estava tudo normal. Então, a mídia aí teve um papel muito sério de fazer um consórcio, né, e divulgar realmente o número de mortos e as pessoas saberem o que estava acontecendo de fato no Brasil, né? Então é preciso, viu? Acessem g1.com e vejam o que é fato ou fake. Acesse lá bons sites para você se informar melhor da realidade, né? Portanto, estamos já encerrando, vai lá. As ideias de Platão em seu mito da caverna nos traz duas realidades, uma breve e outra eterna. A mais breve... Acho que a gente já leu. Realista aqui, pronto. Eu só queria enfatizar aqui o seguinte, que assim como no mito da caverna existem dois mundos, o real fora da caverna e dentro da caverna o ilusório, existe na vida aqui, da realidade, dois mundos, o virtual e o real, como eu já expliquei. Certo? Portanto, o mito da caverna não está ultrapassado. A gente não leu aquele outro lado. Também, já. A gente não leu. Ah, não leu, né? Pronto, vai lá. A luz que ofusca os olhos de quem sai da escuridão é o mundo das ideias, fazendo uma comparação, no qual habita a verdade, a justiça e a bondade, e a lucidez da razão. Platão achava que as coisas, aquelas que percebemos, são somente as imagens, as sombras que projetamos, em nossa própria caverna, seja antiga ou moderna, que no corpo carregamos. Portanto, nós somos cavernas ambulantes. É preciso ter cuidado, saber se você está vivendo na luz ou nas trevas. Não nas trevas, como diz assim, uma moral cristã, as trevas, digamos, do inferno, essa coisa do cão. Não, as trevas da ignorância mesmo. As trevas da falta de criticidade, de participação na política, de engajamento. As trevas da preguiça. As trevas as trevas do comodismo, de se acomodar, de ficar aqui, aí, não sei aonde, acomodado, vendo a vida passar, esperando a morte chegar com a boca escancarada cheia de dentro, como disse, né, Raul Seixas. Então, às vezes nós vivemos assim, como que passivos, como que na plateia, assistindo a vida passar no palco do teatro da nossa própria existência, não é isso? Portanto, seja protagonista da sua própria história, viu? É isso que Platão quer dizer, né? Quem é amigo do bem? Quem é amigo do bem não sabe ser egoísta, retorna para a caverna, mesmo com dor em sua vista, em nome da liberdade, aqueles que por maldade o acusam de chantagista. Retornar para a caverna foi uma nobre ação, após sua liberdade, mas fizeram uma acusação, querendo lhe difamar, sem sequer saber falar, com coerência e razão. Há formadores de sombras ou os mesmos de opiniões, em volta de cercadinhos, exibindo seus grilhões, com amarras ciladas e ideologias armadas, que alienam multidões. Essas sombras projetadas, de boa ou má intenção, mais parecem a internet ou mesmo a televisão, que muitos olham passivos, sem críticas, inativos, vivendo na alienação. Pronto. Então, eu não sei se vocês percebem que isso é bem real atualmente, né? Ó, há formadores de sombras ou mesmo de opiniões. E a opinião para Platão quer dizer o quê? Sombra. O que é a luz para Platão? O conhecimento, a epistemologia, episteme. O que é episteme? É a teoria que estuda a ciência, a filosofia. O conhecimento, episteme, o conhecimento verdadeiro, luz, sol e opinião, o conhecimento do senso comum, a opinião de pessoas, que não aprofundam as questões e ficam na superficialidade, no achismo, nas fofocas, né? Porque parece que as pessoas são mais levadas a acreditar naquilo que não contribui, naquilo que não ajuda. As pessoas são mais levadas a acreditar em fofocas, né, do que mesmo na realidade, porque a realidade, gente, incomoda.
A realidade, a verdade é dura, incomoda, dói, né? Não é boa. As pessoas preferem viver anestesiadas, escondidas, né? Ofuscadas, do que viver na luz da realidade. Certo? A realidade se perde em meio às aparências, projetando pelos outros, seja com ou sem decência, manipulando as mentes com fakes, sombras e correntes, como as mais brutal violência. Um dos prisioneiros sai, a princípio atordoado, conhecendo a realidade e por ela ofuscado. A verdade o incomoda, mas logo se acomoda, sem estar mais agrilhado. Um velho e sábio filósofo foi condenado à morte por defender a verdade com o seu diálogo forte, irônico e incisivo, atingindo o objetivo de trazer à luz os jovens. No seu livro, A República, Platão procura a verdade. No seu mito da caverna, ele fala em liberdade. De homens aprisionados, nas sombras estão atados, sem a luz da realidade. Isso. Entendeu? Portanto, deixa eu só completar aqui essa estrofe que eu esqueci, ó. Que eu comentei e não continuei. Há formadores de sombras ou mesmo de opiniões em volta de cercadinhos, exibindo seus grilhões. Grilhões são correntes. Com amarras e ciladas, ideologias armadas que alienam multidões, né? Tem lá, né? Dizendo as bobagens, alguém dizendo as bobagens lá, uma grande autoridade de um certo país dizendo as bobagens, e os outros, isso mesmo,